Oi, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá? Então, retomando as nossas matérias, agora estamos para as tarefas do mês de novembro, mais, tá? E agora nós vamos vir para voltar um pouco para a história do Brasil e vamos ver o que acontece depois da Era Vargas, tá? Então, o que vai acontecer agora, tá, gente? Assim, ó, nós vamos então ter, tá, novas eleições no Brasil, ok? Né? Na verdade, o vice de Vargas ele assume por um tempo, termina o mandato, ok, temos novas eleições. Quem é que é o novo presidente? O novo presidente se chama Juscelino Kubitschek, tá? O nome dele é meio estranhinho e tudo mais, tá? Kubitschek, né? Tudo mais, né? Então, pronúncia estranha. Então, gente, esse é o Juscelino, vocês veem aqui, né? A imagem dele. O que acontece então, gente? Assim, ó, ele vai ser muito famoso por alguns elementos, tá? Porque é o seguinte, gente, assim, ó, ele vai ser muito famoso pelo chamado plano de metas dele, tá? Onde o slogan vai ser um avanço para o Brasil de 50 anos em 5, né? Que o mandato do presidente era de 5 anos, tudo mais, né? E aí então o que acontece? Ele diz que ele vai fazer o que levaria 50 anos para fazer, ele vai fazer em apenas 5 anos, tá? Então esse é o que a gente chama então de plano de metas que o Juscelino vai tomar, tá? Vale dizer que o Juscelino não tem lá grande apoio e tudo mais, tá? E aí então o que acontece, gente, assim, ó, dentro do Congresso e tudo mais, né? Mas tudo bem, ele começa a fazer essa grande mobilização, onde vem construção de hidrelétricas, tem ampliação da indústria do petróleo, que já tinha começado a ter, o Petrobras, que já tinha começado lá em Vargas, né? Mas a ampliação da indústria do petróleo começa então aí a todo vapor, né? Vem as rodovias, né? Vem a ampliação da produção automobilística no Brasil, sabe? Então tem todos esses elementos, beleza, tudo mais, tá? Agora tem um detalhezinho que ele é bem conhecido também, tá, gente? A gente sempre tem que lembrar do Kubitschek, tá? Kubitschek, gente, você lembra sempre, gente, essa é a construção de Brasília. Para quem não sabia, a capital do Brasil era Rio de Janeiro. Ok? E aí então o que acontece, gente? O Juscelino simplesmente embestou que queria o quê? Construir uma nova capital. Mudar a capital do país para uma cidade chamada Brasília, que até então não tinha. Ele literalmente construiu a cidade de Brasília. Ok? Muito se teoriza hoje, né, que justamente a ideia era desarmar um jogo político que estava já estabelecido na cidade do Rio de Janeiro, para assim, dessa maneira, ele conseguir se aproveitar das transferências e até tudo se restabelecer e colocar então uma nova ordem dentro do seu governo, a partir do momento criando uma nova sede para ele, tá? E então assim foi criada a cidade de Brasília, né? Todo um design, né? Tudo mais, né? O arquiteto das principais construções da cidade de Brasília, tudo mais, para o novo governo, então o arquiteto Oscar Niemeyer, né? Vou botar uma foto aqui de algumas obras dele também para vocês verem, né? Tudo mais, onde ele tem uma arquitetura muito marcante, muito característica, tá? Quem for para a área da arquitetura, gente, assim, ó, vai ter que estudar Niemeyer, com toda certeza, é obrigatório, porque provavelmente é um dos maiores arquitetos da história do Brasil. E então a cidade de Brasília ganha a cara que o Niemeyer vai colocar dentro do seu trabalho, né? Mas então a ideia de ir para Brasília, basicamente, era tentar desarticular esse jogo político que já tinha aqui e mais, né? E aí o que acontece, gente, assim, ó, mas a ideia hoje até nos parece boa, mas na hora não foi muito bom, sabe por quê? Porque isso ocasionou um grande endividamento, porque então onde saiu o dinheiro para fazer isso? Onde é que se tira dinheiro para fazer toda uma cidade nova? Ele fez uma cidade, gente, uma cidade nova, do zero, sabe? Então o que acontece, gente, assim, ó, muito disso, né, gente, assim, ó, vai vir agora com a questão de um grande endividamento, tá? Com um estrangeiro, da onde ele vai tirar esses empréstimos, né, gente, assim, ó. Claro que isso, gente, vai inflamar ainda mais a inflação brasileira, tá? A grande, lendária inflação brasileira, e ela ganha a sua força agora, né? Que é justamente o sistema de correção, né? Dos preços dos alimentos conforme está a estabilidade da moeda. Nós estamos vendo muito isso nos dias de hoje, que a inflação
realmente mais a gente pergunta para os pais e mães de vocês se as coisas não estão mais caras no supermercado. É uma perguntadinha, vocês não vão gostar da resposta, né? É uma coisa muito semelhante, né? Então a inflação brasileira começa a dar as caras, né, gente? A inflação galopante que vai ganhar nos anos 90, nos anos 80, né? Mas, gente, assim, aí ela começa a ganhar o seu peso dentro da economia brasileira, mais, gente. Claro, gente, sem falar no enorme abuso, né, dos trabalhadores do período, né, gente? Nós tínhamos o que, gente? Assim, ó, a construção de Brasília atraiu muitas pessoas que estavam desempregadas de várias partes do país, sobretudo do Nordeste, que tinha uma situação, né, de calamidade, justamente por causa da seca e tudo mais, gente. As condições do Nordeste realmente eram muito precárias, e isso atrai muita gente de lá para trabalhar em Brasília, né, gente? Assim, ó, trabalho esse que foi abusivo, que foi mal pago. Muita gente morreu durante essa construção e nunca se ficou sabendo, nunca se veio a público nada disso, gente. Assim, ó, de acidentes de trabalho, porque afinal de contas mal se tinha uma legislação para isso, graças a Vargas, mas ela ainda não é o que nós temos hoje, gente. Assim, ó, enfim, gente, uma tragédia enorme, mas tá, saiu a cidade de Brasília e tudo mais, né? Saiu do jeito que tava, tudo mais, né? Então tá, beleza, ok. Então o Juscelino aí tem essas duas características: os planos de metas dele, tá? De 50 anos e 5, tá? E a construção de Brasília. São duas características bem marcantes deles que é bom a gente sempre tá lembrando, tá? Logo em seguida, nós vamos ver quem, tá? Um carinha chamado Jânio Quadros. Gente, esse aqui era, olha... é uma daquelas figurinhas que aparece na política, assim, que tu fica se perguntando onde é que saiu isso, né? Que o Jânio Quadros era assim, ó, ele era bem popular, né, tudo mais, ele era carismático, as pessoas gostavam muito dele e tudo mais, gente, assim, ó. E durante a campanha ele tinha um símbolo dele, a vassoura. O que é a tal da vassoura? Sim, uma vassoura, gente. Ele levava uma vassoura para os comícios, tá? A vassoura de varrer a casa, essa mesmo que você tá pensando, né? Que dizia que ia varrer a corrupção e tudo mais, né? Então, daquela coisa, gente, assim, ó, ele ficou muito famoso por causa do jingle dele, né? Tudo mais, já é varre, corrupção e tudo mais. Vou procurar, né? Vocês vão ver um pedacinho dele aqui agora. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer desta maneira. Jânio Quadros é esperança. Aí, né, gente, isso mais. E aí ele se elege com o novo presidente, tudo mais, gente, assim, ó, mas tem que dar um parabéns a esse cara. É o cara que ele conseguiu desagradar tanto esquerda quanto direita. Ou ali, assim, olha, poucos conseguem isso, hein, gente? Olha, tudo mais, gente, assim, ó. Então o que acontece, gente? A direita não gostava dele, justamente por ele ter acusado ele de comunismo. Ah, já começou esse papo de novo. Ah, puta, peraí. Desculpa, eu não podia falar isso no vídeo. Gente, então o que acontece, gente? Assim, ó, já tá começando novamente esses papos de comunismo mais. Mas é que dá pra entender esse contexto porque nós estamos no meio da Guerra Fria, tá? Vai ser matéria que a gente vai tratar em aula, principalmente nas aulas online, né? Mais, tá? Então o que acontece, gente? Está acontecendo a Guerra Fria, capitalistas de um lado, comunistas de outro, tá? Tanto que já teve daí nesse período que nós estamos falando, já teve a Revolução Cubana, quando Cuba se tornou um país socialista dentro aqui da América Latina, já teve a Revolução Chinesa, já teve várias revoluções e tudo mais, né? Países que se aliaram ao lado da União Soviética, tá? Que estava a pleno vapor nesse período, né, gente? Assim, ó, o fato do Jânio não ter falado nada, não ter dado nenhuma declaração quando deu a Revolução Cubana, e também por condecorar, dar uma condecoração de renda, de honra, desculpa, uma condecoração de honra, né, para o Che Guevara, né, isso já é uma coisa que desagradou a direita. Ao mesmo tempo que ele conseguiu desagradar a esquerda, foi justamente elementos medidas conservadoras do governo dele, inclusive muitas medidas liberais que realmente prejudicavam bastante a economia, né, gente? Assim, ó, vale lembrar que esse cara, gente, assim, ó, ele chegou a proibir o biquíni. Sabe, biquíni das meninas na praia, mas até isso ele proibiu, tá? No governo dele. Olha, senso de prioridade foi pra poucos, né? Mais, né? Então, gente, assim, ó, ele tava tomando uma foto, que daí o que acontece? Olha a cabeça louca, mais, né? Em 1961, gente, assim, ó, ele faz um drama, ele faz
um teatro dizendo assim, eu vou renunciar porque eu tô falta de apoio, não sei o que. Sabe aquela pessoa que faz drama e acha que as pessoas vão lá, fica, coitadinho, não sei o que, fica, que a gente gosta de ti, tudo mais. Sabe essas pessoas? Mas então, ele foi fazer isso, né? Fez um chororô todo, que não sei o que, vão lá, vou fazer renúncia, mas ele achava que as pessoas iam se atirar nos pés dele, dizendo, não, fica, a gente quer que você fique, continue com ela. As pessoas vão virar pra ele, né? Eles disseram, tchau. Quer que a gente chame um táxi? Só isso. Tá? Então, do tipo, foi um tiro dele que saiu pela culatra, né? Não deu realmente lá muito certo, não, tá? Então, gente, assim, então tem a renúncia do Jânio, né? Jânio Quadros, tudo mais, né? Que levou a porra de lugar, e foi um governo que levou a porra de lugar nenhum, né? Tudo mais. Automaticamente, gente, quando deu a renúncia de Quadros, agora começamos a falar da nossa matéria principal desse ponto, que é a ditadura militar. É um assunto que é pesado. Sabe por quê? O vice do Jânio Quadros se chamava João Goulart, ou Jango, tá? Ok? Beleza, tá? O Jango, então, teoricamente, é ele que tem que ser o próximo, né? O próximo a assumir. Isso, né? Se o presidente sai, o vice assume. Uma coisa que todo brasileiro agora sabe que tem que sempre prestar atenção, né? Sempre presta atenção quem é o vice. No Brasil isso é muito importante mesmo, né? E aí então o que acontece, gente? O Jango vai ser o novo presidente. Só que as forças conservadoras já não querem o Jango, que embestaram que o Jango era comunista. Bem que dizem na internet mais, né? Como é que eu li uma vez na internet, né? Que a palavra comunismo exerce na mente de adultos o mesmo efeito que o velho do saco na cabeça das crianças, sabe? Tudo mais, gente, assim, as pessoas têm um medo de uma coisa que não é verdadeira, pelo amor de Deus. Sabe por que não é verdadeira, gente? Assim, pelo simples fato que não havia nenhum plano comunista como eu já falei lá no vídeo do comunismo, vai lá, volta, tá? Tem aqui no canal, se dá uma olhada lá. Não havia nenhum plano, nenhuma ideia, nenhuma possibilidade de haver um golpe comunista no Brasil. Isso não existiu, tá? Isso aconteceu uma única vez lá no governo Vargas, que nós já falamos também, que tem vídeo aqui. Mas não há nenhuma possibilidade de ter um golpe comunista. Nem na década de 60, nem hoje, nem na época do PT, nada. De novo, vai lá e volta e olha o vídeo do comunismo que tem aqui no canal, tá? Pelo amor de Deus, tá? E aí, então, o que acontece, gente? Assim, ele acusado do comunismo, né? Diz que só porque ele fez uma visita a um país comunista, acho que se não me engano é a China, né? Mas não é nem tão importante agora, né? E aí, os grupos conservadores brasileiros, meu Deus, né? Já acharam que, meu Deus, é comunista, não sei o que. E então aí tá, né, gente? Aí começou todo um rebuliço quanto a isso, né, gente? E aí já não queriam deixar o Jango, né, assumir. Nisso acontece, gente, esse é um dos episódios de maior importância da história gaúcha, né? Muito mais que a escola, na minha opinião, melhor mais do que a Revolução Farroupilha, na minha humilde opinião, tá? Que é a campanha da legalidade. O que foi a campanha da legalidade? Então, gente, foi um evento que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, especificamente na cidade de Porto Alegre, especificamente ali no Palácio, tá? Gente, esse é um Palácio Piratini, o que basicamente aconteceu, gente? Assim, o governador na época, que era o Leonel Brizola, vou botar uma foto aqui pra vocês verem, né, gente? Assim, ele ficou realmente muito indignado com o fato de que os militares não iam deixar o Jango assumir, tá? Então era um desrespeito quanto à lei, tá, gente? Assim, tem um detalhezinho, gente, assim, vamos ignorar, não vamos deixar de lembrar do fato de que o Jango, ele era cunhado do Brizola, tá? Assim, tá, beleza. Mas enfim, gente, assim, independente de parentescos e tudo mais, mas o fato é que estavam realmente indo contra a lei. Realmente, o Jango, ele era o vice, tinha que assumir. Bom, mas tudo bem, beleza, tá? E aí, então, o Brizola, ele vai fazer toda uma campanha dentro do Rio Grande do Sul, tá, gente? Assim, através do rádio, através dos meios que se tinha aqui, e fazer uma enorme campanha, uma enorme armação de guerra para garantir que Jango se tornasse o novo presidente, como dizia a lei. Então, gente, assim, foi uma mobilização gigantesca. Eu vou mandar um PowerPoint para vocês verem sobre o assunto. Acho que eu tenho um PowerPoint, mas tudo bem, tá? Isso já até virou filme. Vou botar o cartaz do filme para vocês verem assim, chamado Legalidade. Um filme gaúcho muito bom, tá? Recomendo bastante, tá?
Então, gente, assim, ó, deu toda essa campanha de legalidades, os gaúchos pegaram em armas para garantir que o Jango assumisse como um novo presidente, sabe? Então, assim, ó, não foi uma mobilização pequena, gente, assim, ó, o Rio Grande do Sul estava armado, tá, entrincheirado, ali no Palácio Piratini, até o Colégio Parobé, Colégio Estadual Parobé não, o Colégio Paulo Soares ali, que também ali na volta, tudo ali onde é a praça, né, gente, assim, ó, então o que acontece, gente, tudo ali era trincheira de guerra, tu só via a galera, assim, entrincheirado, esperando para atacar, caso o governo quisesse atacar o governo gaúcho por causa disso, sabe? Então o que acontece, gente, assim, ó, foi transmitido por todo o Rio Grande do Sul para poderem se preparar para o que estava acontecendo, isso aqui. Eu só sei que a campanha da legalidade já foi responsável por adiar mais um pouco ainda o golpe de 64, que nos traria a ditadura militar. Então isso já, a legalidade já fez muito, né, pelo país, né, fez mais até que a redução farroupilha, mas deixa assim, ok, beleza. Então o que acontece, gente, assim, ó, só que claro, né, gente, assim, ó, não foi assim de graça que foi deixado as coisas dessa maneira. O que acontece então, gente, assim, ó, o Brizola então consegue então que Jango assuma, né, a presidência, só que agora o Brasil vai atravessar um curto período de um sistema parlamentarista. A ideia então, basicamente, gente, assim, ó, é que se coloque no Brasil então agora um sistema chamado parlamentarismo, onde o presidente ele não manda. Ele é muito mais um juiz. É um sistema que existe em alguns países do mundo, gente, assim, ó, mais parlamentarismo, né? Quem governa realmente é o parlamento, tá? Onde se nomeia um primeiro-ministro, representado pelo parlamento e todas essas questões, ok? Beleza. E então, o que acontece, gente, assim, ó, a ideia dele, então, basicamente, é essa, que ele garantiu, pelo menos, que o Jango assumisse, mas os militares, então, colocaram de uma maneira que, no final das contas, ele não, né, não mandava tanto assim, quem mais governava era o parlamento. Mas, como eu disse, a gente já tem que ser muito agradecido pelo fato de ter adiado a ditadura militar em mais alguns anos, tá? Então agora, gente, no próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre isso, né, gente? Assim, ó, o golpe de 64 e o período conhecido como ditadura militar. Sim, foi ditadura sim, tá? Ok? Para de acreditar em velho boomer por aí, tá? Ok? Foi ditadura sim, e eu vou explicar o porquê, tá bom? Gente, assim, ó, continue se cuidando, tá? As tarefas, a gente tá deixando pra última hora, a gente não está fazendo as tarefas, a gente tá só de olho, né? Depois a gente não adianta chorar, não adianta reclamar, tá? Continue se cuidando, gente, assim, ó, a coisa ainda não tá séria, tomar, gente. Lembra daquela coisa que eu já falei, gente, assim, ó, tu não tem uma vacina no braço, então não acabou a pandemia, tá? Máscara, álcool gel, água, sabão, tudo mais, a gente se cuida quem tem que sair pra trabalhar, tá? Que a gente vai continuar as nossas aulas da melhor maneira que pudermos. Tá bom, então? Até a próxima.